Olá, povo lindo de Deus! Olha eu aqui, de volta. Eu estava lembrando que eu gravei um vídeo para vocês com uma aulinha básica de hermenêutica, que eu falei para vocês que hermenêutica é a arte de interpretação. Em se tratando de Bíblia, é a arte de interpretar a Bíblia. Eu falei para vocês que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia, não por nós, mas pela própria Bíblia. E por nós, quando nós nos tornamos um verdadeiro pesquisador das verdades bíblicas, da forma correta. Então, nós podemos interpretar, mas sempre usando a própria Bíblia. E eu senti desejo de, nesse vídeo, dar uma aulinha básica para vocês sobre homilética, que é a arte de pregar uma mensagem. Após você usar a arte da interpretação do texto, você agora então quer passar esse texto em forma de pregação, em forma de mensagem. Então, existe também métodos de se pregar, de se entregar uma mensagem para que fique com melhor entendimento. E esses métodos, nós temos 4 métodos de mensagem que eu posso passar aqui para vocês, né? Mas antes de dar essa dica de homilética, eu gostaria de dizer que é impossível um pregador ou professor ensinar satisfatoriamente a Bíblia sem ter o mínimo conhecimento dos códigos da Bíblia. A Bíblia tem muitos códigos. Toda literatura traz consigo a personalidade do seu escritor e a cultura do seu país. Por que com a Bíblia os pregadores não respeitam isso? Se nós pegarmos qualquer livro, nós vamos saber se ele foi escrito no Brasil, se a história é brasileira, se a raiz das palavras é brasileira, mas com a Bíblia ninguém quer fazer isso, quer ler um texto e já sair pregando. Por que seria diferente com a Bíblia? Então, os pregadores pensam que sim. Deus dá na hora a gente abre a boca e Deus dá a palavra, né? Não é assim? Pois bem, tem alguns códigos na Bíblia que o bom leitor precisa saber. Que códigos são esses? Primeiro, o país da Bíblia. Qual foi o país da Bíblia? Israel. Não foi no Brasil, não foi na Europa, não foi na América. O país da Bíblia é Israel. A cultura bíblica, a cultura judaica, não é a nossa cultura. O povo para quem ela foi escrita e por quem ela foi escrita? Os judeus. Não foi escrita para nós. A língua em que a Bíblia foi escrita, a língua hebraica. Essa língua tão linda, essa língua tão importante, que tem tantos códigos, assim, até ocultos para nós. E eu vejo pregadores pregar em textos do Antigo Testamento, trazendo para os nossos dias, como se a cultura e a língua hebraica não tivessem significado algum, não tivesse o significado tão especial que tem. Vocês sabiam que na língua hebraica não tem números? São as próprias letras que são números? Existem códigos na língua judaica, queridos, que são até obscuros para nós. Só com profundo entendimento da cultura, do povo, é que nós vamos descobrindo isso. E se nós não tivermos esse cuidado, nós poderemos até passar uma mensagem errada dos textos em que nós escolhemos para nossas mensagens. Se nós não sabemos, se nós não mergulhamos, vamos procurar textos bem tranquilos, textos que foram escritos mais para os gentios, porque aí estarão mais dentro da nossa cultura, do nosso contexto, não é? Então, vejamos, deixando essa observação um pouquinho de lado, vamos ver 4 métodos que nós podemos usar para pregar uma mensagem. Então, isso é homilética.
O primeiro método, nós podemos usar a mensagem expositiva. Que mensagem é essa? É aquela mensagem que você escolhe um texto e você vai explicando versículo por versículo daquele texto, até explicar o texto todo e lembrando que seja qual for o texto, qual for a mensagem, você deve conhecer o contexto do texto que você vai ensinar. É muito importante isso. O segundo método, a segunda forma de mensagem que nós podemos pregar é a mensagem textual. Nessa forma, o pregador escolhe um texto, pode ser um texto até grande, mas o que ele faz? Ele divide esse texto em 2 ou 3 textos. A mensagem, então, terá um título e ele pode dividir esses textos em 2 ou mais subtítulos. Um exemplo, em Lucas 15 tem ali 3 mensagens, 3 parábolas que Jesus conta para exemplificar o valor do reino. Poucos pregadores salientam isso, que aquelas mensagens ali, aquelas parábolas, é para explicar o valor do reino. Como Deus busca pessoas, né, para o seu reino, e muitas pessoas trocam tudo. Então, só na parábola do filho pródigo, que é chamada parábola do filho pródigo, também fugindo ao contexto, ali a pessoa mais importante do texto não é o filho pródigo, mas é o Deus, o pai dos 2 filhos. Como ele é perdoador, como ele é misericordioso, como ele é amor, e como ele busca os gentios. O filho pródigo ali representa os gentios, o filho mais velho representa os judeus, que sempre estiveram ali com Deus e depois reclamam porque Deus abraça os gentios em Jesus Cristo, mas as pessoas dão mais valor ao filho pródigo por causa do padre João Ferreira de Almeida, que ao traduzir a Bíblia, colocou título. A Bíblia não foi escrita em capítulos, em versículos e nem em títulos, mas na hora da tradução se colocou o título. E a teologia de quem traduziu ficou sendo mais importante para os pregadores do que o próprio texto, porque os pregadores são muito rasos para estudar os textos. Então ficou o filho pródigo, quando ali a pessoa principal é do Pai, é de Deus. E essa cultura de humanizar as coisas da Bíblia, de dar mais valor aos atos humanos do que o ato de Deus, está ali na tradução da Bíblia, nos títulos que a Bíblia recebeu. Então, por isso é que tem que se mergulhar. Eu não posso me chamar de pregador, de pastor, se eu não mergulho nos textos bíblicos e se eu humanizo a Bíblia. É Deus, é divino, não é humano. Então, vejam bem, o bom entendimento do contexto vai ser muito importante. Então, na mensagem textual, só aquele texto ali, que é chamado, né, do filho pródigo, pode se dividir em 3 capítulos. O amor do pai, o filho mais velho que fica em casa, e explicar o papel de cada um ali, o filho mais novo, e fazer uma conclusão. Então, a leitura, isso é mensagem textual, quando você fica dentro do texto, mas pode até dividir em capítulos essa mensagem. A terceira forma de mensagem é a mensagem temática. O nome já está dizendo. Nessa mensagem, o pregador escolhe um tema antes de ler texto. Eu quero falar sobre oração, ou eu quero falar a minha igreja sobre fé. A igreja está precisando, né, de mensagem sobre fé. Ou quando ele é convidado para pregar e que já recebe o tema. Então, nessa mensagem temática, o tema está sendo mais importante. Mas ele não pode deixar que isso aconteça. Ele tem que escolher textos sob a orientação do Espírito Santo de Deus, escolher textos que expliquem bem aquele tema. Tomar cuidado para que os textos não sejam usados apenas como pretextos. Não, eles têm que realmente serem mais importantes até do que o próprio
tema. A Bíblia é sempre, a mensagem bíblica sempre é mais importante. Então, o pregador vai escolhendo os textos de acordo com aquele tema que ele recebeu para explicar. Então, tomar cuidado, né, para que realmente tenham substâncias doutrinárias no textos para o tema escolhido, que eles não sejam apenas pretextos. A quarta e última forma de mensagem, de método de mensagem, é a mensagem alegórica. Essa mensagem eu nunca preguei e nem nunca vou pregar. A mensagem alegórica ela é muito usada pelos pregadores pentecostais, esse tipo de mensagem. Vejam bem, aqueles que não mergulham na cultura do país, na língua do povo, que não mergulha na identidade do emissário daquele texto e dos destinatários, eles vão partir para a alegorização do texto. E o que quer dizer isso? Vou dar um exemplo para vocês. Eu já ouvi, tá? Essas mensagens que eu vou mencionar, esses exemplos, são mensagens que eu já ouvi. O pregador no púlpito, eu no auditório ouvindo. Vocês conhecem aquele texto de Eliseu, que a mulher, ele ressuscita o filho da mulher, então a mulher diz para o marido, vamos fazer um quarto, né? Para quando o profeta passar pela cidade, ele ter onde descansar. E eles fizeram aquele quarto e colocaram uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Eu já vi pregador alegorizando esse texto, dizendo, a cama é o descanso que Deus dá para nós. O candeeiro é a luz do Espírito Santo. A cadeira é o estudo da palavra. O texto não diz nada disso. Se o profeta quis usar dessa forma, mas o texto não diz isso. O texto diz da importância em que aquela mulher deu a presença daquele profeta, como ela se preocupou, a hospitalidade dela, e ela foi recompensada com o ressuscitar de seu filho. Mas o pregador alegoriza isso, mexe com o emocional, é tanto aleluia, tanto glória a Deus na plateia. Uma outra mensagem que alegorizam muito é os mergulhos de Naamã. 7 mergulhos. O primeiro mergulho ele deixou o orgulho, no segundo mergulho ele deixou a vaidade. Tudo alegoria. Os 7 mergulhos, se o pregador estudar na cultura judaica, vai ver que o Rio Jordão tinha muita importância para o judeu. Era o lugar da purificação. Então, para que o sacerdote considerasse o leproso curado, ele tinha que se banhar no rio. A mulher, quando terminava a sua fase menstrual, mergulhava 7 vezes no Rio Jordão, olha bem. E Naamã e Eliseu usam apenas uma cultura do seu povo. Ele usa uma cultura do seu povo. É simples. O importante ali foi a obediência de Naamã e como Eliseu usou um método do seu povo e o poder de Deus para a cura daquele Naamã. Ele não fez nenhuma estripulia como se faz hoje dentro das igrejas evangélicas, não expulsou demônio nenhum, não fez culto de libertação. Ele apenas diz, vai lá e banhe-se no Rio Jordão. Faça como qualquer judeu. Claro que o pregador pode falar da humildade de Naamã, ele pode falar, mas dizer que cada mergulho simbolizava aquilo é fugir ao contexto da cultura judaica. Um outro texto que alegorizam muito é o fato de Davi com Golias. Muitos pregadores, não foi um só, eu já vi dando qualidades, características para cada uma das 7 pedrinhas que Davi coloca na sua tiradeira, chamada de funda, né? Na Bíblia nós conhecemos, na nossa cultura, como a tiradeira. Então eu já vi pregadores dando uma qualidade, uma característica para cada pedrinha de Davi. Olha, isso é sabotar o texto, é tirar a glória de quem realmente merece, que era o Deus de Israel, que Davi foi confiando no Deus de Israel, por isso que ele foi com uma tiradeira e 5 pedrinhas, enquanto o gigante estava todo cheio de armas, né? Então ali a visão nossa, o nosso olhar tem que ser para o poder de Deus e não para as 5 características de Davi. Então os pregadores vão humanizando, dando mais valor ao homem do que
o próprio Deus. Hoje eu faço assim, quando eu leio o tema de uma mensagem, já eu assisto aquela mensagem ou não. No próprio tema, se o homem for mais valorizado do que o Deus, um exemplo assim, eu aceitei Jesus Cristo e ele mudou minha vida. Quem que está primeiro na frase? Eu. Se o eu estiver primeiro na frase, eu fiz isso, por isso Deus fez isso. Eu já não assisto, eu não perco meu tempo assistindo essa mensagem. Eu assisto mensagem em que coloca Deus como soberano, Jesus Cristo como Deus, e que não coloca Jesus ou Cristo ressuscitado apenas como Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré já passou. Hoje é o Cristo ressuscitado, está à destra de Deus. Ele é Deus com o Pai. O Jesus de Nazaré já terminou, já fez, já cumpriu o seu ministério. Mas tem pregadores que gostam de humanizar tudo. A mensagem alegórica é válida? Pode até ser, desde que o faça após explicar todo o contexto e aí acrescentar. Vamos alegorizar um pouco, trazendo para a nossa realidade? Tudo bem, o pregador pode usar esses artifícios para chamar a atenção da congregação. Então, essas são as 4 formas de mensagens que são muito usadas pelos pregadores. Depois eu vou ver se eu faço uma série, um vídeo com cada tipo de mensagem. Uma mensagem expositiva, uma mensagem temática, uma mensagem textual e uma alegórica. Tá bom? Eu tenho assistido muitas coisas boas pela internet. Muitas coisas boas. Tenho aproveitado, tenho feito cursinhos, mas confesso a vocês que eu tenho ouvido cada coisa, meus irmãos, deprimente, porque as pessoas veem na internet um meio para colocar para fora tanto o seu complexo de nunca ter podido subir num púlpito para pregar, como também a sua altivez, a sua prepotência, achando que já são pastores, são pregadores, e vai alcançando pessoas com mensagens erradas da palavra de Deus. Então, e ainda além dessas 4 métodos, tem aqueles que fazem uma salada, né? Uma salada mista de textos, que no fim a plateia sai sem entender nada. Queridos, essa foi uma aulinha básica de homilética, depois da aulinha básica de hermenêutica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, não se esquecendo de que a lei não tem mais poder sobre nós, nenhuma ordenança, nenhum mandamento tem mais poder sobre nós. Hoje nós somos filhos, somos herdeiros, hoje nós somos da graça, graça sobre graça, e que Deus nos ilumine cada vez mais para entender a supremacia desse Deus maravilhoso e como nós somos salvos, remidos, estamos com Ele, ninguém nos arrebata da mão dele, porque nós somos herdeiros de um trono que Cristo conquistou para nós.